Olá pessoal, tudo bem? Você que está acessando esse link, seja muito bem-vindo. Você que faz parte da nossa comunidade aqui em Jaguariúna ou no Campo de Amparo, seja muito bem-vindo também. E você que talvez esteja acessando pela primeira vez, segunda ou terceira, que não mora em nossa cidade, não faz parte desses campos, do nosso espaço de vida, seja muito bem-vindo também. Primeiramente eu quero te desejar Feliz Páscoa. É um privilégio, um prazer a gente poder falar desse dia, né? Onde a gente lembra sobre a sexta-feira que a gente chama de santa, uma sexta-feira de sofrimento, de angústia, de dor, mas que resulta para os cristãos no domingo da ressurreição, onde Cristo renasce e traz uma nova vida para aqueles que creem na sua cruz, no seu sangue derramado, no seu amor por nós. Eu queria te convidar a parar alguns instantes neste momento, se você está aí com o celular, a desligar um pouco as coisas, para que a gente pudesse ter esse momento de reflexão, onde a gente vai falar e ouvir sobre a palavra de Deus. Então, que você possa concentrar a sua mente e o seu coração nessa hora. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por esse dia, esse domingo que nós comemoramos e celebramos a ressurreição do Senhor. Isso faz todo sentido, ó Deus, para nós, porque é por isso que nós somos cristãos, por isso é que a gente crê na Sua palavra e no Evangelho do Senhor, sobre um Jesus que morreu por nós, que sofreu pelos nossos pecados, pela nossa dor, pela nossa angústia, que levou tudo isso na Sua cruz, mas que ressuscitou um dia, que está vivo, e é nesse Jesus que está vivo que nós oramos, é nesse Jesus que está vivo que nós depositamos nossa fé, é nesse Jesus que está vivo que podemos crer que o Senhor está aqui, nesse momento, nessa hora, com essa pessoa que está me ouvindo, na casa dela, no trabalho dela, onde ela estiver. Ela pode ter a certeza que o Senhor está ali, porque o Senhor é uma pessoa que nós nos relacionamos. Não é um conceito, não é uma ideia, não é só algo que nós falamos, mas é algo que nós cremos e vivemos. É alguém que está aqui com a gente, que mora dentro de nós. Obrigado, Senhor, por esse imenso amor revelado na cruz. Obrigado pela Sua graça que é manifesta através do Seu Filho Jesus. E, Pai, nós pedimos neste momento, nessa hora, recebe, Senhor, nossas canções, nossos louvores, a nossa adoração, nossa vida derramada ao Senhor, em gratidão ao Senhor, pelo que o Senhor é para nós, por o Senhor estar dentro de nós. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, através da Sua palavra. Deus, nós desejamos, ansiamos ouvir a Sua voz, a Sua palavra que renova, que nos dá direção, que nos dá fôlego de vida, que nos mostra o caminho. É assim que nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar algumas canções que diz sobre fé, sobre não duvidar, sobre a gente poder crer nesse Deus que é bom. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem
continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e Ele continua. Continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua, e Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Escudo e proteção acima da razão, em Ti eu posso liberdade, és liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem, eu deixo tudo e corro para Ti. Escudo e proteção acima da razão, em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, Tua força me faz crer, é além do que eu posso ver, em Ti eu posso confiar. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio. Escudo e proteção acima da razão, em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, Tua força me faz crer, e além do que eu posso ver, em Ti eu posso confiar. Somente ponho a minha fé na graça excelsa
no sacrifício remido, no sangue do bom Redentor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Erguemos nossas vozes, dizemos: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Para nós orarmos juntos nessa hora, um momento de intercessão onde a gente vai levantar, orar sobre esse momento que a gente está vivendo, dessa pandemia do coronavírus. Mas eu queria um pouquinho antes expor com você algo importante da sabedoria bíblica, que momentos como esse, de crises, de angústia, de anseio em relação ao futuro, enfim, aquilo que possa estar no seu coração, são momentos que estão relatados também na Bíblia. Nós vemos em vários momentos o povo do Senhor, homens de Deus, pessoas que tiveram grande fé e deram passos surpreendentes a terem seus momentos de lamento, momentos onde eles clamaram ao Senhor pelo que eles estavam vivendo. Mas algo importante para falar sobre esse momento de lamento é que, mais do que achar que Deus está reprimindo o seu povo, nos reprimindo diante de uma angústia ou sofrimento, mais do que crer que Deus fará algo importante e diferente que mudará as nossas vidas e nós viveremos uma cura rápida. O que nós vemos nesses lamentos são sinceridades de coração, onde homens e mulheres de Deus, onde salmos, onde homens que estão relatando ali o seu sentimento, lamentam pelas suas limitações, pelos seus pecados, pela sua pequenez, lamentam pela humanidade. E é isso que eu quero levar você a fazer neste momento, lendo uns salmos com você, compartilhando os salmos, no capítulo 22, eu queria ler com você do versículo 1 ao versículo 11, e o texto diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite eu não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Esse é o anseio do salmista, esse é o lamento que ele ora. E eu quero orar com você neste momento em cima desse texto, em cima dessa confissão.
Vamos orar juntos? Que você possa fechar seus olhos por alguns instantes e humilhar o seu coração diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui com o nosso coração como desse salmista, angustiado, cheio de anseios, cheio de medos. A gente não sabe o que será do nosso futuro. Nós, ó Deus, reconhecemos o quanto nós somos falhos. Nós somos pecadores, pequenos, como o salmista coloca aqui, como vermes. Não temos nada para sair desse momento pela nossa força, pela nossa capacidade. É num momento como esse que nós vemos que somos limitados, que somos falhos. Nos perdoa, Senhor. Perdoa o pecado de nós, perdoa o pecado da sua igreja, perdoa, Senhor, este mundo que se afasta de Ti, nos perdoa, Deus. Porque em momentos assim que nós vemos que somos nada, que os nossos bens materiais são nada, que as nossas profissões, os dons que temos nesse momento parecem ser nada porque não resolvem o nosso problema, porque não nos dá solução. Nos ajuda, Senhor, nós clamamos pela sua misericórdia. Misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia da nossa família, da nossa vida. Nós lamentamos, ó Deus, pelo momento que vivemos e pedimos, ó Deus, o Senhor é o único que pode fazer algo em nós, por nós. Nos ajuda, Senhor, a passar por esse momento. Traga paz ao nosso coração. Traga restauração ao nosso coração, Senhor. Que a gente se sinta seguro em Ti. Que a gente possa lembrar e saber que só o Senhor, como cantamos, é um Deus que nos traz segurança, liberdade para recomeçar, esperança para continuar. É só o Senhor que pode fazer isso por nós, ó Pai. E é assim que nós clamamos e oramos neste momento. Traga paz ao coração dessa pessoa que ora comigo nessa hora, que talvez está com sua casa conturbada, casamentos entrando em destruição, famílias brigando, as finanças não fecham mais as contas. Senhor, traga paz ao nosso coração. Traga paz ao nosso coração para aquele que é afligido pela doença, por essa doença do coronavírus ou por qualquer outra que neste momento atinge esse coração, ansiedades, depressão, angústia. Nos ajuda, Senhor, a passar por isso. Traga paz ao nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos e como salmista aqui, crendo que o Senhor é o Deus que nos criou. O Senhor é o Deus que tem as respostas para nós passarmos por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz Páscoa a você que está com sua família aí assistindo esse vídeo, que você possa ter um domingo abençoadíssimo na presença de Deus, na presença dos seus familiares, comemorando a morte, mas a ressurreição de Jesus Cristo que dá sentido à nossa fé. A gente vem falando ao longo das últimas semanas a respeito dessa série Diálogos da Paixão. E essa série fala a respeito dos momentos finais da vida de Jesus a partir de diálogos cruciais que envolveram a vida de Jesus e dos seus discípulos, a vida de Jesus com
seu pai com Deus e a vida dos discípulos com outros discípulos. Diálogos cruciais que podem ensinar para a gente coisas importantes a respeito da nossa fé em momentos de ansiedade, em momentos de dificuldade, de dúvidas quanto à nossa fé, como este momento histórico que a gente vive no mundo e no nosso país. Na semana passada a gente falou sobre anseios, sobre futuro, e a gente falou a respeito da oração de Jesus exposta em João capítulo 17. Hoje a gente vai falar a respeito de dúvidas e fé. Dúvidas e fé. Para falar a respeito disso, eu quero convidar você a olhar para a sua vida, para a sua história, para esse momento que você vive. Nós vivemos uma das piores crises da humanidade. Talvez você ache que essa afirmação seja um exagero, porque talvez na sua história especificamente ela é um exagero. No entanto, muito provavelmente você, desde que você nasceu, não viveu algo parecido com isso. Provavelmente você não viveu dias semelhantes a esses, onde todo mundo está mobilizado em prevenir ou cuidar para que nós não soframos ou tenhamos que nos adaptar à nossa vida a respeito desse Covid-19, da doença, do vírus. Enfim, nós vivemos dias complicados. Na semana passada a gente falou a respeito dos anseios que essas incertezas geram em nossos corações e nossas mentes. Quando nós estamos vivendo momentos como esses, os nossos corações entram em uma rota de ansiedade a respeito do futuro. Agora, hoje, eu quero falar com você a respeito de dúvidas. Dúvidas que esses momentos geram, não somente com relação ao futuro, mas com relação à nossa fé, com relação ao desenvolvimento da sua espiritualidade. Esses momentos difíceis que a gente passa, seja por causa do Covid-19, seja por causa de outras doenças, seja por causa do luto que você possa experimentar na sua família, dias difíceis por situações financeiras complicadas, enfim, tristezas, lutas, dúvidas que alcançam o nosso coração e a nossa mente e combatem severamente a nossa fé. É a respeito disso que a gente vai falar hoje. Nesse sentido, eu quero convidar você a olhar comigo para essa pergunta: será que Deus não é tão poderoso assim e não consegue resolver os problemas da humanidade? Ora, nós estamos vivendo dias onde nós, como discípulos de Jesus, nós temos orado. Eu tenho certeza que você tem participado de movimentos de oração, de intercessão pelo mundo, por nosso país, por sua cidade, por sua família. Nós, aqui no Espaço de Vida, temos participado de um movimento maior do que a gente, com várias igrejas, que diz que todo dia, ao meio-dia, nós nos reunimos neste lugar chamado oração, e nós temos intercedido diariamente pelo nosso país, pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente dessa batalha contra esse vírus. Nós temos orado por nossos governantes, para que tenham sabedoria, prudência, para decidir na melhor direção. Nós temos orado por nossas famílias, pelo grupo de maior risco, enfim, nós temos orado. No entanto, quando a gente olha para Deus, para aquele a quem a nossa fé é direcionada, de repente, a gente começa a pensar: será que Deus é tão poderoso assim? Será que Ele tem poder mesmo para resolver os problemas da humanidade, os problemas que estão atacando a nossa história, a nossa vida, as nossas famílias, o nosso dia a dia? Será? Ou então, a gente se coloca diante de Deus com uma outra pergunta: será que Deus não é tão bom assim e está nos punindo por nossa maldade? Ok, Ele até pode ser poderoso, Ele até pode ser grande, Ele até pode ser infinito em poder e glória. No entanto, será que Ele é bom mesmo? Será que Ele é tão bom assim e de repente Ele está nos punindo por causa dos nossos pecados, por causa da nossa maldade? Afinal de contas, o mundo se perdeu no pecado, na cobiça, no amor pelo dinheiro, na promiscuidade espiritual e física, e por causa disso Deus agora está punindo a humanidade. Será que é isso?
Talvez você não pensou nessas perguntas de maneira direta, como eu apresentei aqui para vocês. No entanto, talvez você venha pensando a respeito disso. Por que Deus não toma providência? Por que Deus não liberta a humanidade desse mal? Por que Deus, de uma vez, não faz com que as nossas orações sejam ouvidas e que as pessoas possam voltar ao trabalho normalmente, a economia passe a produzir normalmente, as coisas voltem ao normal? Parece que, ultimamente, o que a gente mais quer é isso. Ou a gente quer o passado, que as coisas voltem ao normal de uma vez, ou a gente quer o futuro para que as coisas voltem ao normal de novo. O que a gente não quer é esse presente caótico. Mas a gente precisa concluir, olhando para a sabedoria bíblica, que momentos de caos, momentos de dúvidas, momentos difíceis, eles fazem toda a diferença na construção, no desenvolvimento da nossa espiritualidade baseada em Jesus. Nesse sentido, eu quero convidar você hoje a olhar comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 24. E nesse evangelho, nesse capítulo 24, versículos 1 a 12, a gente vai descobrir que esse contexto que a gente vive hoje, esse contexto de dúvidas a respeito da nossa fé também, quando a gente começa a orar, e parece que não sei se Deus está me ouvindo, não sei se de fato as coisas acontecem como eu achava que elas aconteciam a respeito da fé, a gente vai perceber que esse tipo de pensamento, de sentimento, de conclusão, não é exclusividade nossa, da nossa geração de 2020, dos discípulos e discípulas de Jesus desse contexto. Não. No capítulo 24 de Lucas, a gente vê que é exatamente esse o contexto apresentado para a gente a partir daquele texto. É um contexto de crises, um contexto de dor, de muitas dúvidas acerca do que acreditar a respeito de Deus e acerca do que acreditar a respeito das promessas de Deus para a humanidade. Isso aconteceu do nada também. Assim como você, que parece que estava tudo bem no seu trabalho, estava tudo bem na sua empresa, na melhor fase da sua empresa, de repente esse abalo econômico, social, por causa desse vírus entrou e tornou tudo caótico. Dessa maneira também os discípulos. Na quinta-feira à noite eles estão ceando com Jesus. Na quinta-feira à noite eles estão celebrando a ceia, a última ceia. A gente sabe que é a última ceia, mas eles não tinham se tocado ainda que de fato era a última ceia. E eles estão ali com Jesus e está tudo bem. De repente, chega a sexta-feira, e na sexta-feira as coisas começam a acontecer de uma maneira que os discípulos de Jesus não esperavam. E por causa disso, os discípulos de Jesus passam também a duvidar, não duvidar do futuro simplesmente, duvidar do Deus que eles criam, duvidar inclusive do desenvolvimento da fé deles. Por que disso? Porque a esperança deles havia sido brutalmente morta numa cruz. A expectativa dos discípulos de Jesus, em sua grande maioria, era de que Jesus se tornasse um grande líder político religioso, um líder nacionalista. Para quê? Para que Israel fosse liberta de qualquer opressão, de qualquer estado, de qualquer país mais forte do que eles. Naquele momento, eles estavam oprimidos pelo Império Romano. E oprimidos pelo Império Romano, Israel olhava para as promessas de que Deus abençoaria aquela nação, e os discípulos de Jesus esperavam, assim como toda nação, esperavam por um libertador, por alguém que viesse e libertasse Israel. E Jesus era essa esperança, e eles caminharam com Jesus aproximadamente 3 anos e meio, e eles caminham, e essa esperança só cresce, porque Jesus faz e acontece. Jesus fala muitas coisas fantásticas. Como Pedro disse, as palavras de vida eterna saíam da boca de Jesus. Jesus curava, Jesus transformava a vida das pessoas, e de repente, quando eles estão esperando que esse Jesus assuma todas as autoridades políticas, religiosas da nação de Israel, libertando Israel de qualquer estado opressor. Na sexta-feira, às 15 horas da tarde,
às 15 horas, Jesus é crucificado, é brutalmente morto numa cruz. E nesse momento, os discípulos não sabem o que fazer. Os discípulos têm dúvidas a respeito da fé deles. Talvez você pense assim, bom, Carlos, a minha fé é uma fé muito rasa e muito inconstante, porque eu tenho muitas dúvidas a respeito de Deus, muitas dúvidas a respeito de como desenvolver a minha espiritualidade. No entanto, não se puna por causa das suas dúvidas, porque os discípulos de Jesus, aqueles que caminharam próximos de Jesus, que conheciam o jeito de andar de Jesus, o jeito que Jesus se comportava à mesa, o jeito que Jesus se comportava com as pessoas, aqueles que conheciam Jesus de maneira muito próxima, esses tiveram dúvidas também, quando Jesus morreu na cruz, naquela sexta-feira. É interessante que momentos de crise revelam os nossos ídolos. Aqueles momentos de crise revelam que os discípulos de Jesus, eles não esperavam que Jesus viesse e trouxesse o reino de Deus como o que ele veio fazer, tornar o reino de Deus presente entre nós. Não, os discípulos de Jesus esperavam um líder político-religioso. Os momentos de sofrimento que a gente vive, eles expõem os nossos ídolos. Por isso, hoje, você que está assistindo esse vídeo e que vive momentos difíceis, você que não aguenta mais ficar em casa, você que vem vivendo e desenvolvendo questionamentos na sua mente a respeito da sua fé, por causa desse momento difícil que nós estamos vivendo em nosso mundo e nosso país, se esse momento ele pode revelar os ídolos do seu coração, assim como o momento difícil da sexta-feira, da crucificação, revelou os ídolos do coração dos discípulos de Jesus. Quais os ídolos do seu coração que estão sendo expostos nesse momento? O trabalho, aquela vontade de voltar a trabalhar e a 100% de energia e dedicação, e de segunda a sexta, de segunda a sábado, de segunda a segunda. O desespero pelo dinheiro, por ganhar dinheiro, o desespero por gastar dinheiro, porque talvez você até tenha condições financeiras muito boas nesse momento, mas a verdade é que até a sua capacidade de gastar o seu dinheiro está limitada nesse momento. Quais são os ídolos que esse momento difícil, que essa sexta-feira, está expondo no seu coração? Dias difíceis, dias de dor e dúvida, são dois elementos necessários para o amadurecimento da nossa fé. Não tenha medo da dor, não tenha medo da dúvida. Elas são importantes para o amadurecimento da sua fé, para que a sua fé seja madura, para que a sua fé seja robusta, para que a sua espiritualidade esteja na direção daquele que morreu na cruz por você, para dar vida. Você precisa passar por isso, por dor e por dúvida. Nós, como discípulos de Jesus, como discípulas de Jesus, nós, como igreja do Senhor, em missão na terra, nós precisamos olhar para essa dor, para essas dúvidas que estão povoando a nossa mente nesses momentos que nós estamos vivendo, e nós devemos entender que isso é importante para o amadurecimento da nossa fé. Mas, esses momentos de dor e de dúvida também podem ser dois elementos que podem destruir a sua fé. Não tenha tanta pressa em sair da quarentena. Não tenha tanta pressa em esperar, em querer que o coronavírus seja de uma vez por todas solucionado para que a sua vida volte ao normal. Não tenha tanta pressa nesse sentido. Tenha pressa, sim, em amadurecer. Em amadurecer a partir da dor e da dúvida que esse momento está gerando na sua vida, na sua mente, no seu coração. Você deve amadurecer a partir da dor e da dúvida, mas não deve ser guiado por elas. Não deve ser guiado por suas dores e por suas dúvidas. É isso que a gente aprende aqui no capítulo 24 de Lucas, é o que a gente vai olhar e verificar, refletir a partir de agora. Capítulo 24, versículo 1, o texto diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo,
as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Para contextualizar, a morte de Jesus aconteceu na sexta-feira, às 15 horas. Jesus, ele morre, portanto, na sexta-feira. No entanto, para os judeus, o dia seguinte começava às 18 horas. Ou seja, Jesus morre no finalzinho da sexta-feira. Às 18 horas já é sábado. E no sábado, o povo de Deus, os judeus, eles não faziam nada. Era o Shabá, tempo de descansar, tempo de cuidar da espiritualidade uns dos outros no contexto familiar, tempo de não fazer nenhum trabalho, nenhum esforço. E nesse momento, nesse dia, os discípulos de Jesus, eles ficam parados. Eles não podem preparar o corpo de Jesus para que vá para o túmulo. Eles não podem gastar tempo preparando os perfumes, as especiarias, para cuidar do corpo de Jesus. Eles não podem. Mas quando chega no domingo, os primeiros raios do sol despontam. No domingo, quando o dia começa, o texto diz para a gente que as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que elas tinham preparado na sexta, que haviam preparado, e foram ao sepulcro. O que a gente pode perceber aqui? Bom, que dia é esse que o texto fala para a gente? No primeiro dia da semana é um domingo. No domingo, de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas. O corpo dessas mulheres, o corpo delas estava no domingo. A mente delas, não. A mente delas estava na sexta-feira. Os perfumes estavam feitos, preparados na sexta-feira, estavam ali no domingo, com elas nas mãos dessas mulheres. No entanto, a mente delas, o coração delas, estava na sexta-feira. Por que a gente sabe disso? Porque o texto conta para a gente que elas tomaram as especiarias aromáticas. Essas especiarias, elas eram produzidas, elas eram preparadas para que o cadáver fosse cuidado por essas especiarias, para que a decomposição fosse minimizada de maneira que não houvesse mau cheiro. Assim, as mulheres, elas não prepararam essas especiarias no sábado, porque no sábado não se trabalha, não se faz nada. Elas fizeram provavelmente na própria sexta-feira, das 15 às 18, e no sábado, no domingo, a partir das 18 horas em diante, quando elas poderiam voltar a trabalhar. Elas tiveram pouquíssimo tempo para preparar. Da sexta-feira, das 3 às 6 da tarde, e do sábado, das 6 em diante, que já era domingo para eles, elas tiveram pouco tempo para preparar isso aqui. Mas elas preparam e levam com carinho, porque a esperança delas se foi. Gente, o que esse texto está contando para a gente, esse perfume, ele não representa apenas um bom aroma. Esse perfume aqui, essas especiarias aromáticas, representam desesperança, representam o desespero, representam o que estava na mente dessas mulheres. Só nos resta cuidar de um corpo, só nos resta cuidar de um cadáver. A nossa fé diz respeito a alguém que está morto. E quando isso acontece, as nossas dúvidas a respeito de todo o desenvolvimento da nossa fé, elas são gigantes. E essas mulheres estavam totalmente desesperançadas. As mulheres estão pensando unicamente na morte de Jesus. Aqui jaz a nossa esperança. Aqui jaz a nossa fé. A desesperança das mulheres revela ainda total desconfiança, total incredulidade de que Deus continuava no controle. Essas mulheres, cada uma segurando ali um recipiente contendo o perfume, as especiarias aromáticas, chegando ali no sepulcro onde Jesus havia sido colocado, essa ação delas revela que elas não acreditam que Jesus não esteja ali.
Jesus está morto. A fé delas está morta, completamente sem esperança. Elas não acreditam que Deus está no controle da história, como Ele disse que estaria. Você acredita que Deus está no controle da sua história? Você que está assistindo essa mensagem nesse momento e vivendo dias caóticos, você que está direta ou indiretamente sendo afetado por essa crise social, econômica, moral, você que está vivendo esses dias difíceis, como que você tem se comportado diante desses momentos? Você tem, assim como essas mulheres, perdido completamente a sua esperança de que Deus está no controle? Você tem perdido completamente a sua esperança de que dias melhores virão? De que as coisas vão ficar bem? Ou você só consegue olhar para a sua desesperança, para a dor e sofrer e angustiar-se, assim como essas mulheres estavam fazendo? Perder a esperança é a pior coisa que pode acontecer comigo e com você. Você pode quebrar financeiramente. O seu casamento pode estar indo de mal a pior. Os seus filhos podem estar dando problema para você. Ou os seus pais podem estar gerando problemas para você. Agora, se você perder a esperança, então é o fim. Dante Alighieri, um escritor, poeta, político, da região de Florença, atual Itália, ele escreveu um livro chamado Divina Comédia. E esse livro tem 3 partes. Ele é um livro que contém um poema gigante e tem 3 partes. Uma parte fala de inferno, uma parte fala de purgatório, uma parte fala de paraíso. Na parte que fala de inferno, o texto conta que o personagem principal, Dante, e um outro personagem chamado Virgílio, uma espécie de guia no inferno, eles chegam para conhecer o inferno. E esse livro ele é escrito debaixo de toda a influência da Idade Média, onde havia toda uma caracterização muito forte a respeito do inferno. O inferno é um lugar cheio de chamas, o inferno é um lugar terrível, e com uma série de informações assim, até um tanto quanto fantasiosas. E nesse livro, nessa obra de Dante Alighieri, ele conta que Dante e Virgílio chegam no inferno, e quando eles chegam lá, eles se surpreendem, porque não existe fogo, não existe fogueira, não existe nada assustador, nada pavoroso. O que existe é apenas uma espécie de arco, onde existe uma mensagem. E o que está escrito nesse arco, nessa mensagem, na entrada do inferno, é: deixai, ó vós que entrais, toda a esperança. Deixai, ó vós que entrais, toda a esperança. Quando nós perdemos a nossa esperança, quando nós não mais acreditamos que as coisas podem melhorar, não porque a gente vai fazer a partir do nosso próprio esforço, mas porque Deus, o Senhor da história, permanece no controle, com as rédeas da história em suas mãos. Quando a gente deixa de acreditar nisso, nós vivemos uma realidade de desesperança, e essa realidade de desesperança pode ser comparada a uma realidade de inferno, de sofrimento, sem fim. Se hoje você que está assistindo essa mensagem vive uma realidade de desesperança, vive uma realidade de não acreditar mais que Deus possa intervir na sua história, de não acreditar mais que a sua fé pode ser desenvolvida de maneira saudável a partir do que Jesus fez, falou, ensinou, que o Espírito Santo de Deus venha devolver esperança para o seu coração. Que Deus possa encher o seu coração de esperança neste dia que representa, que demonstra, que expõe a coisa mais fantástica da nossa fé. Não apenas a morte, mas a ressurreição de Jesus. É interessante que Jesus ele é visto pelas mulheres como um corpo que precisa ser cuidado, e não como aquele que cuida. Jesus é visto por aquelas mulheres como um cadáver, e não como o autor e consumador da nossa fé. Jesus ele é visto
por aquelas mulheres como alguém que precisa de ajuda, e não como aquele que nos ajuda, que nos ensina, que nos dá vida. Por que que isso acontece? Porque essas mulheres não estavam no domingo. No calendário delas, elas estavam no domingo, mas na mente, na alma, no coração dessas mulheres, elas ainda viviam a tristeza, a decepção, a frustração da sexta-feira, da morte, da crucificação de Jesus. Em que dia da semana você está? Você hoje, que vê essa mensagem e que tem dúvidas a respeito da sua fé baseada em Jesus, do desenvolvimento da sua espiritualidade, você vive a realidade da sexta-feira, de frustração, de dor, ou você consegue visualizar a esperança? O texto continua, no versículo 2 ao versículo 4, parte A, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. A sepultura nesse momento aqui não era como hoje na nossa cultura, que nós cavamos um buraco e os mortos são colocados ali, ou é uma construção a partir de um espaço específico, onde as pessoas são colocadas ali em caixões, né? Nesse momento aqui, as pessoas eram enterradas, eram colocadas em cavernas ou grutas, pequenas cavernas, e elas eram colocadas lá dentro, e grandes rochas eram colocadas na entrada dessa gruta ou caverna, para que ninguém pudesse entrar, e principalmente para que o cheiro dos mortos não saísse e incomodasse exteriormente a gruta, exteriormente a caverna. E quando essas mulheres chegam ali, elas percebem algo assustador. O que elas esperavam encontrar, elas não encontram. O que elas jamais esperavam encontrar, elas encontram. Elas encontram removida a pedra do sepulcro. Uma pedra gigante, uma pedra grande. Quem fez isso? Quem removeu essa pedra daqui? E quando elas entram, elas não encontram o corpo de Jesus. Mais assustador do que a pedra estar rolada é o corpo de Jesus não estar ali. O corpo de Jesus a quem elas vieram cuidar com os perfumes que elas trouxeram, o corpo não está ali. Elas ficam perplexas, sem saber o que fazer. O que acontece com elas é um choque de realidade. A mentalidade delas está na sexta-feira. A realidade, o mundo mudou. 3 dias depois da morte de Jesus, o mundo mudou, porque Jesus ressuscitou, e quando isso acontece, tudo mudou, toda a realidade foi alterada, tudo mudou, mas a mente delas ainda está presa à sexta-feira. E aqui elas têm um choque, um grande choque de realidade. O mundo mudou, a fé dessas mulheres está desmoronando totalmente. Se o que elas esperavam a respeito de Jesus não aconteceu, agora aqui as coisas ainda pioram, porque a única coisa onde elas se agarravam já não existe mais, que é o próprio corpo de Jesus. E elas não conseguem virar a chave para o domingo, elas estão presas à sexta-feira. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo, talvez você vive realidades de dor, de sofrimento, de coisas que tomaram de você, de coisas que a vida lhe tomou, e que você não consegue recuperar, e o que você faz? Você se apega a essa dor, você se apega ao sofrimento, porque é a única maneira de você ter um contato com aquilo que você amava e que não tem mais. Então você se apega ao corpo, você se apega à morte, e quando você se apega à morte, você ainda está vivendo a realidade da sexta-feira. Eu quero desafiar você que está vendo esse vídeo nesse dia. Talvez seja tempo de você virar a chave, enfrentar esse choque de realidade, se desapegar da sexta-feira e passar a viver uma nova realidade na sua vida. Se você, diante do sofrimento, diante da dor, você fica perplexo, sem saber o que fazer, como essas mulheres ficam aqui, versículo 4, parte A, é um bom sinal. Ficar perplexo e sem saber o que fazer é um excelente sinal. Quando a gente sabe fazer tudo, quando a gente sabe todos os caminhos, cuidado, porque
palavra de Deus nos fala, a partir do profeta Jeremias, que o nosso coração é enganoso. E quando a gente acha que sabe, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe o que fazer. O texto continua, versículo 4, parte B, conta para a gente algo fantástico. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol. O que é isso? Provavelmente, o evangelista Lucas está querendo contar para a gente a respeito de 2 anjos. De 2 anjos que estavam ali e se colocam diante dessas mulheres. No entanto, é interessante que a estrutura mental dessas mulheres está tão presa à sexta-feira que para elas não são 2 anjos. São 2 homens. São pessoas comuns, explicáveis. Por quê? Porque a gente só consegue ver o que Deus está fazendo na vida da gente quando Deus transforma a nossa maneira de ver o mundo. Talvez você vivendo nesses dias agora, onde a gente tem vivido tanta desinformação, um momento tão complicado a respeito desse vírus, do isolamento, de todo o desdobramento que isso gerou nas nossas vidas e famílias, trabalho. E aí você diz assim, eu não consigo ver Deus fazendo algo aqui. Eu não consigo ver a misericórdia, o cuidado, a graça, o braço forte de Deus agindo na direção da humanidade. Eu não consigo ver. Desculpa, mas eu não consigo. Na verdade, o que está acontecendo com você é o que aconteceu com essas mulheres. Elas também não perceberam que eram 2 anjos. Por quê? Porque o coração, a mente, a maneira delas de ver o mundo era uma maneira ainda atrelada à morte, à sexta-feira, e não ao domingo da ressurreição. E é interessante que os 2 anjos, eles não se colocam ali numa posição de acusação. Os 2 anjos poderiam acusar essas mulheres. Afinal de contas, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles sabiam que Jesus não estava ali entre os mortos. No entanto, olha o que o texto diz, os 2 anjos colocaram-se ao lado delas. Eles não se colocaram à frente, eles não se colocaram acima. Eles se colocaram ao lado delas. E isso significa alguma coisa para a gente. Essa é uma postura de diálogo. A Bíblia fala a respeito de diálogo o tempo todo, porque ela fala a respeito de relacionamentos. E esses 2 anjos chegam diante dessas mulheres, e eles não se colocam diante delas em uma postura de acusação, mas sim em uma postura de diálogo. E a partir desse diálogo, eu quero apresentar para vocês 3 diálogos, por meio dos quais a gente pode aprender a respeito das dúvidas, não deixando com que as dúvidas consumam, destruam a nossa fé, pelo contrário, permitindo com que as dúvidas e com as dores, que elas ajustem, amadureçam a nossa espiritualidade. Primeiro diálogo que eu queria destacar para vocês é a respeito dos anjos e das mulheres. Dos anjos e das mulheres. Porque no versículo 5, o texto diz o seguinte: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. Quando elas veem aqueles 2 homens, provavelmente elas pensaram que aqueles homens eram ladrões, que tinham roubado o corpo de Jesus para sei lá qual finalidade, e elas estão com medo deles, elas baixam o rosto para o chão, mas os homens lhes dizem o seguinte: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo, aquele que ressuscitou? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Na sabedoria bíblica, toda vez que Deus faz uma pergunta para a gente, toda vez que a Bíblia apresenta Deus, Jesus, o Criador, falando com a gente, fazendo uma pergunta, não é porque Ele quer saber algo que Ele não saiba. Não é porque Ele quer descobrir algo que Ele ainda não saiba. Quando Deus pergunta alguma coisa para a gente, é porque Ele quer que nós reflitamos a respeito daquilo. E refletindo a respeito daquilo, Ele quer que a gente amadureça. Os anjos sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Mas quando eles perguntam para elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Eles sabiam por que elas estavam fazendo isso. Mas eles perguntam para que elas reflitam, para que elas concluam
de fato, Jesus ressuscitou. De fato, Jesus ressuscitou. O que Jesus está fazendo aqui, mesmo não estando presente, as palavras de Jesus estão presentes. O que Deus está fazendo aqui na vida dessas mulheres é lembrá-las para que elas redefinam em suas histórias aquilo que vai conduzir a vida delas. Esses anjos estão colocando elas na parede e dizendo, ok, o que vai definir a vida de vocês a partir daqui? A sexta-feira, o sofrimento, a dor, que é real, a angústia da sexta-feira, ou a esperança do domingo? Afinal de contas, Jesus ressuscitou. Você que está assistindo essa mensagem, o que vai conduzir a sua vida a partir daqui? Eu acredito que muitos desdobramentos ainda dessas crises que a gente vem vivendo atualmente se prolongarão no tempo e no espaço nos próximos anos. E como você vai reagir? Você vai reagir amargamente, colocando a culpa nos governantes, colocando a culpa nas pessoas que cercam você, colocando a culpa na China, colocando a culpa nas pessoas que você acha que deve culpar? Ou você vai deixar essa narrativa, essa maneira de pensar de sexta-feira para lá, essa maneira de morte, e vai começar a olhar para frente? Afinal de contas, Jesus ressuscitou. Afinal de contas, a morte já foi vencida. Afinal de contas, o sofrimento já foi vencido. Afinal de contas, Jesus, ele sofreu muito, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Ele ressuscitou. O que vai conduzir a sua história? Era isso que estava sendo levado àquelas mulheres. E é isso que está sendo perguntado a gente hoje também, a partir dessa palavra. É interessante que os anjos não provaram nada. Eles não provaram que Jesus ressuscitou para elas. Eles estavam dizendo que o improvável é real. Os anjos estavam convidando essas mulheres a reavaliarem a maneira como elas viam o mundo. Um segundo diálogo que eu quero destacar com vocês é dos anjos e dos discípulos. Dos anjos e dos discípulos. Olha o que acontece. Versículo 6, parte B, a 8. Os anjos dizem o seguinte para as mulheres: lembrem-se do que ele, Jesus, lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Gente, olha que interessante. Esse diálogo que os anjos estão falando para que as mulheres lembrem, quantas vezes vocês acham que ele existiu no Evangelho de Lucas? 1? 2 vezes? 4 vezes. Gente, 4 vezes no Evangelho de Lucas, antes dos anjos estarem falando aqui para as mulheres, antes disso, Jesus, para os discípulos, ele falou 4 vezes a respeito do que aconteceria. Esse diálogo se repetiu por 4 vezes. No entanto, os discípulos de Jesus, eles não conseguem superar a dor. Eles não conseguem superar as dúvidas. E eles sofrem. Assim como essas mulheres estavam sofrendo. No entanto, o texto diz que elas se lembram das palavras de Jesus. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Por alguma razão, nos dias onde Jesus falou, elas não prestaram atenção, elas não anotaram a mensagem de Jesus, tinham esquecido o caderno, deixaram as notinhas para lá, elas não anotaram. Mas quando os anjos as lembram, elas, é verdade, Jesus falou que isso ia acontecer. É verdade, Jesus disse que isso aconteceria. É interessante que Jesus, ele não está presente aqui, de corpo, fisicamente. Mas é interessante que as palavras de Jesus, elas estão presentes a partir do que os anjos lembraram essas mulheres. E isso deve fazer a gente refletir e concluir numa direção. O que gera vida na vida dessas mulheres é a ressurreição de Jesus a partir do conhecimento que elas têm, do que os anjos falaram para elas, a partir das palavras deles, que lembraram as palavras de Jesus.
Quando você tem acesso à palavra de Deus, às palavras de Jesus, a sua alma se alimenta. Quando você tem acesso às palavras de Jesus, a sua alma é revigorada. Quando você tem acesso às palavras de Jesus, você tira os seus pés da sexta-feira e passa a pisar completamente no domingo da celebração, no domingo da alegria, no domingo da esperança, do regozijo. Mas isso não acontece instantaneamente porque você quer. Isso não acontece porque você dá 7 passos na direção de sair da derrota para a vitória. Isso não acontece porque alguém vem aconselhar você pura e simplesmente. Isso acontece porque as palavras de Jesus geram vida. Geram vida. Enquanto você está vendo esse vídeo, enquanto nós estamos lembrando as palavras de Deus, as palavras de Jesus, as palavras de vida eterna, você que está assistindo esse vídeo, a sua alma, ela está sendo alimentada. E à medida que ela vai sendo alimentada, você tira os pés da sexta-feira e põe a sua vida no domingo da ressurreição. Um terceiro diálogo que eu quero destacar com você é o diálogo das mulheres e dos 11 discípulos de Jesus. Por que 11? Porque Judas havia cometido suicídio dias antes. E o discípulo que vai ser colocado no lugar de Judas ainda não foi colocado, então a Bíblia refere-se aos discípulos aqui como aos 11. Versículos 11 e 12. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. É interessante que agora, quem não se lembra são os discípulos. As mulheres entenderam, elas foram lembradas pelos anjos, mas agora quem não se lembra a respeito do que Jesus falou 4 vezes no Evangelho de Lucas, são os discípulos. São os discípulos que viram Jesus ressuscitando a Lázaro, são os discípulos que viram Jesus dando visão a cego, são os discípulos que viram Jesus fazendo coxo paralítico andar. Esses discípulos, eles não se lembram do que Jesus falou. Para eles é loucura. Sabe quando você vai em uma reunião, em um encontro, em um culto público, e você está ouvindo aquela mensagem, parece que o que o pastor está falando não faz sentido para você, não entra na sua mente, ainda que você perceba que ele se esforce, mas aquilo não entra na sua mente. Muitas dessas vezes, às vezes é apenas desatenção, mas muitas vezes é porque a nossa maneira de pensar ainda está relacionada à sexta-feira. E quando a nossa maneira de pensar ainda está relacionada à sexta-feira, quando alguém vem falar para você de domingo, você fala que é loucura. Quando alguém vem falar para você de algo que não esteja relacionado à morte, quando alguém vem falar para você a respeito de esperança, de vida, de alegria, de celebração em tempos de morte, para você é loucura, afinal de contas. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo tocar isso que você está falando. O texto fala que Pedro, ele corre ao sepulcro. Ele também não acredita. Para ele também é loucura. Mas Pedrão, o que ele faz? Ele sai correndo. E ele vai ao sepulcro ver o que aconteceu. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Talvez você pode pensar que Pedro é um cara fantástico aqui, e talvez seja isso que Lucas esteja querendo dizer a respeito dele sair correndo para verificar se Jesus estava lá ou não. Mas eu acho que não é isso. Eu acho, olhando para esse texto, que o que Lucas quer contar para a gente é que Pedro perdeu uma grande oportunidade. Pedro perdeu uma grande oportunidade de ter um encontro com as palavras de Jesus. Aquelas mulheres tiveram um encontro com Jesus a partir das palavras dos anjos, que as lembraram das palavras de Jesus. Os discípulos que estavam ali recebendo as informações que as mulheres trouxeram, eles também tiveram um encontro com Jesus a partir das palavras das mulheres. Pedro perdeu essa oportunidade.
Não perca a oportunidade de encontrar-se com as palavras de Jesus. Como que a gente pode fazer isso hoje, atualmente? Você pode fazer isso abrindo a sua Bíblia na sua casa sozinho, olhando as palavras de vida eterna contidas nesse livro antigo que você tem na sua casa. Ou você pode conversar com alguém a respeito disso. Daqui a alguns dias, a gente espera que brevemente, você pode ouvir a palavra de Deus em um convívio comunitário ou a partir de um vídeo como isso que você está vendo agora. E nesses momentos, não perca a oportunidade. Não seja como Pedro, não perca a oportunidade de ouvir as palavras que podem tirar a sua alma da sexta-feira e levá-la ao domingo. Tirar a sua alma do sofrimento, da angústia, da dor, da morte, da realidade da morte. E levar a sua vida, a sua história, a vida da sua família para alegria, satisfação, adequação com aquilo que você foi chamado para fazer e ser na história. Hoje, Jesus vem ao meu e ao seu encontro por meio das suas palavras. Não, mas Jesus não está aqui, Jesus não apareceu para mim no quarto, eu nunca vi Jesus, eu nunca sonhei com Ele. Jesus vem ao meu e ao seu encontro por meio das suas palavras, palavras de vida eterna. Depois desses 3 diálogos, eu quero fazer uma pergunta para você. Que diferença faz se Jesus de fato ressuscitou? Seja sincero consigo mesmo. Seja honesto com a sua fé. Seja honesto e íntegro com a sua mente, com as suas convicções. Que diferença faz, de fato, se Jesus ressuscitou? Se Jesus ressuscitou mesmo, que diferença isso faz na minha e na sua vida? Você está na correria aí para se cuidar, para cuidar da sua família, para levar para alcançar os seus objetivos profissionais. Que diferença faz? Se Jesus ressuscitou, então existe um Deus que governa todas as coisas. Se Jesus de fato ressuscitou, então nós podemos descansar no fato de que Deus tem poder para controlar todas as coisas. Lembra no começo dessa reflexão, quando eu pergunto, será que Deus tem poder mesmo? Jesus ressuscitou. Deus tem poder sim para fazer todas as coisas. Ele é o que a teologia chama de soberano. Soberano significa que Ele pode fazer todas as coisas, e toda a vontade, toda a força, todo o poder está debaixo da vontade de Deus. Porque Jesus ressuscitou, a gente pode concluir isso. E mais, porque Jesus ressuscitou, nós podemos descansar no fato de que Ele não apenas é poderoso, não é um Deus déspota, mas Ele é um Deus poderoso e bom, que cuida dos seus filhos. Por que a gente sabe disso? Porque Ele morreu por nós. Ele não é um Deus apenas que está vivo e distante, longínquo. Não, o nosso Deus é um Deus presente, o Deus Emanuel, o Deus com a gente, o Deus entre nós, Deus conosco. Por isso Ele é poderoso, mas Ele é bom. E isso a gente conclui, a gente tem certeza e convicção. Por quê? Porque Deus ressuscitou. Jesus não está morto, Ele ressuscitou, como Ele disse que faria. Você pode viver constantemente a realidade do domingo, da desesperança, sendo deixada para trás. Você pode fazer isso. Você pode viver constantemente a realidade da esperança que não morre jamais, de que tudo vai ficar bem, porque Jesus ressuscitou. Não, Carlos, mas muito sofrimento, muitas dificuldades, eu estou vivendo dias difíceis, não consigo superar os sofrimentos, as dores que me alcançaram durante a minha história. Independentemente disso, Jesus ressuscitou e tudo vai ficar bem. Esses discípulos de Jesus, do nada, as frustrações deles ficaram para trás? Acredito que não. Eu acredito que foi um processo, uma curva que eles precisaram fazer, talvez que demandou algum tempo. Talvez isso aconteça com você. Fato é que se Jesus ressuscitou e se você sai da sexta-feira para o domingo, essa curva começa a ser feita na sua história. Os Arrais, uma dupla de 2 irmãos,
eles têm uma música fantástica, que fala algo que eu acho que a gente pode usar aqui para concluir a nossa reflexão. Provado fui com fogo, mas onde está o ouro? Quer dizer, eu estou passando por tanto sofrimento, você nem sabe pelo que eu estou passando, não é apenas o Covid-19, são as doenças, são as dificuldades que eu passo na minha vida, na minha história, é tanta coisa que eu passo, Carlos, você não tem nem noção. Agora, eu estou sendo provado com fogo, mas cadê o ouro? Onde estão os dias bons? Onde está o domingo que eu não consigo enxergar? A música continua, sei, somente uma fé que se abalou, inabalável é. Somente uma fé que se abalou, de fato, é inabalável. O sofrimento, a angústia, as dúvidas, elas são reais e elas acontecem na vida de todo mundo. Para que exista o domingo da ressurreição, é preciso que exista a sexta-feira da crucificação. Você já pensou nisso? É impossível existir o domingo da ressurreição se não houver a sexta-feira da crucificação. É impossível você viver o domingo na sua vida, na sua história, da esperança, do acerto, da ordem, daquilo que Deus faz e refaz, se não houverem dias difíceis. Se você também não passar por dias complicados. É impossível você cantar, celebrar a vitória, se você antes não passar por dias de prova e de angústia. Nós, como humanidade, como discípulos de Jesus, estamos vivendo dias difíceis, fato. Mas nós precisamos crer que tudo isso amadurece e trabalha a nossa fé. Para a gente refletir e praticar, qual dia está moldando a sua visão de mundo? A sexta-feira ou o domingo? Você é daquelas pessoas que andam por aí com um perfume para ungir o morto? Afinal de contas, a sua fé é algo que diz respeito a um cadáver? Qual dia está moldando a sua visão de mundo? Naquele dia, aquele perfume que aquelas mulheres prepararam com tanto carinho foi inútil. Inútil, porque não tinha cadáver para ser ungido, não tinha cadáver para ser cuidado. Jesus estava vivo. Qual dia está moldando a sua visão de mundo? 2. Não deixe as suas dúvidas e sofrimentos moldarem a sua visão de mundo. As dúvidas e sofrimentos são importantes para amadurecer a sua fé, para tornar você um homem, uma mulher madura. Mas não deixe com que as dúvidas, com que o sofrimento moldem a sua visão de mundo. Senão você vai viver permanentemente na sexta-feira. E por último, alimente a sua fé com as palavras de Jesus, as palavras de vida eterna. Alimente a sua fé com as palavras daquele que morreu na cruz e ressuscitou e está entre nós para nos dar vida com sentido. Alimente a sua fé com as palavras de Jesus. Encha-se com a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Compartilhe a palavra de Deus. Alimente a sua alma com as palavras de Jesus. Somente assim você viverá a realidade do domingo e não da sexta-feira. Sabe por que você ouve essa palavra, essa meditação de Lucas 24, quase que ano após ano? Você que é discípula de Jesus há muitos verões, você sabe do que eu estou dizendo. Você conhece essa passagem. Muito provavelmente eu não disse nada de novo para você. Muito provavelmente você já compartilhou essa mensagem em um grupo pequeno, pregando em algum lugar. No entanto, esse texto mesmo nos lembra de que nós precisamos ser relembrados sempre a respeito daquilo que nos dá esperança. Talvez hoje seja um dia de você ser relembrado a respeito das palavras de Jesus, de que a ressurreição é a consumação de todas as coisas. Aquele domingo da ressurreição não ficou para trás. Aquele domingo é o cotidiano de todos os discípulos e discípulas de Jesus. De segunda a segunda é domingo para mim e para você. É o domingo da ressurreição, porque Jesus vive.
A morte não tem mais a última palavra, o sofrimento, a doença não tem mais a última palavra é: está consumado. Tudo foi vencido na cruz. E a ressurreição é a prova, é a ratificação de que essa vitória é eterna e é abrangente, alcança a mim e a você. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, aí na sua casa, aí com sua família. Feche os seus olhos nesse momento. Deus de graça, Deus maravilhoso, nós te damos toda a honra e toda a glória nesse momento, porque o Senhor não está morto, o Senhor não está preso a uma cruz ou preso a um sepulcro. O Senhor ressuscitou e está vivo, e isso, Senhor, enche o nosso coração e a nossa mente da convicção de que o Senhor é poderoso para fazer com que todo momento difícil passe, como esse momento que a gente vive em nosso mundo e país. E isso também nos faz descansar de que o Senhor é bom. Além de ser poderoso, o Senhor é bom e cuida dos seus filhos. E não vai deixar que nada falte para os seus filhinhos, para as suas filhinhas. Senhor, que cada pessoa que está assistindo essa mensagem seja transformada pelo alcance do poder da sua ressurreição. De que a nova criação chegou, de que nós podemos agora viver sim a realidade já da nova criação, do seu reino, da realidade da paz, da justiça e da alegria. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Aqueles meus irmãos, minhas irmãs que veem esse vídeo e que estão ainda presos à sexta-feira, presos a dias de morte, a realidades de sofrimento, Deus, por favor, assim como aquelas mulheres que foram ungir o corpo de Jesus, Deus, assim como aquelas mulheres, que essas pessoas que estão vendo essa mensagem sejam restauradas, que as suas maneiras de ver o mundo sejam completamente realinhadas e que elas estejam agora vivendo a realidade do domingo, a celebração da vida e da esperança. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. É tudo para mim, em tua palavra eu posso crer, espero em ti, renova-me pelo teu Espírito, e eu me prostro aos teus pés, aos teus pés, e aqui te adorarei. Sua vida a todos ofertou, morrendo na cruz se entregou. Grande é o amor que derramou, este é o nosso Deus. A morte venceu, ressuscitou, é digno para sempre do louvor. Servo se fez, mesmo sendo rei, este é o nosso Deus. Presença em mim, guia o meu viver, em tua palavra há poder, restauração e
verdade encontro em ti, e eu me prostro aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, e aqui te adorarei. Juntos. Sua vida a todos ofertou, morrendo na cruz se entregou. Grande é o amor que derramou, e este é o nosso Deus. A morte venceu, ressuscitou, é digno pra sempre do louvor. Servo se fez, mesmo sendo rei, este é o nosso Deus. Sua vida a todos ofertou, morrendo na cruz se entregou. Grande é o amor que derramou, este é o nosso Deus. E a morte venceu, ressuscitou, é digno pra sempre do louvor. Servo se fez, mesmo sendo rei, e este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Todas as semanas, em dias e locais diferentes, acontecem nossos grupos de conexão. São momentos valiosos de amizade, de cumplicidade, de oração e aprofundamento nas Escrituras. Porém, por causa da pandemia do coronavírus, nossos grupos estão acontecendo de forma virtual. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida, eles te ajudarão a encontrar um grupo. Todos nós sabemos do momento de pandemia que vivemos e do impacto que o coronavírus tem gerado e ainda gerará em nossas vidas nas mais variadas áreas. Como igreja, oramos para que Deus tenha misericórdia de nós. Porém, mais do que orar, nós queremos ser a resposta das nossas orações. E para que isso seja possível, não podemos nos esquecer de que a igreja precisa honrar com seus compromissos também na área financeira. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida, que é membro desta comunidade, não perca o privilégio de contribuir neste momento tão importante da missão da nossa igreja. Você precisa de um aconselhamento, de uma oração ou tirar dúvidas sobre o desenvolvimento da fé baseada em Jesus? Entre em contato com os pastores do Espaço de Vida. Por causa da pandemia, os encontros estão sendo online ou por ligação, mas nossos pastores seguem disponíveis e terão o prazer em ouvir a sua história. Agora para vocês, discípulos e discípulas de Jesus, a bênção de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, soberano Pai, e que a comunhão, a paz, a alegria do Espírito Santo de Deus repouse sobre a casa de vocês hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe grandemente. Uma boa semana.